Ao vivo, verificando a conexão aqui, parece que vai. Agora foi. Joia. Esperando um pouquinho, até que o pessoal comece a chegar. O Insta vai colocando a gente na fila aí, para que as pessoas sejam notificadas aí do início da nossa live. Muito bem. Chegando. Carol, bom dia, Carol. Tudo bem? Seja bem-vinda. Joia. Bom, muito bem. Bom dia. Estamos aí, né? Firmes. Já não é tão cedo, né? Porque 10h30 da manhã, convenhamos, já não é tão cedo. Embora hoje seja sábado, né? Então, sábado a gente tem uma licença aí para acordar mais tarde. Mas, para quem está habituado a acordar cedo, 10h30 já está longe já, né? Fábio, bom dia. Muito bem, pessoal. Bom, começando aqui, fazendo uma breve introdução para nós caminharmos e seguirmos aqui com o nosso estudo dessa manhã. Nós vamos começar hoje o capítulo 9 do livro da nossa série e vamos falar um pouco, né, pelo menos na primeira parte aqui, sobre tornar-se um adulto emocionalmente maduro. Bom dia, Fábio, tudo bem? Então, somos adultos, né? Já está cansada nesse horário, Carol? Olha, eu te entendo. Hoje até que não, porque essa noite eu dormi uma quantidade boa de horas. Mas tem dia de semana aí que 10h30 da manhã eu já fiz um caminhão de coisas. Já cumpri pelo menos um turno já do dia. Então é assim, né? Bom dia, Thaís, meu amor. Já nos falamos hoje cedo, obviamente, né? Mas agora deixa eu dar bom dia para você aqui também nessa live. Hoje nós vamos falar então sobre tornar-se um adulto emocionalmente maduro. Somos adultos, bom dia, Diego. Somos chamados por Deus para viver essa maturidade, mas essa maturidade ela não aparece de mão beijada, né? É um processo que envolve um crescimento e uma maturidade ao longo da vida, através das nossas experiências, dos nossos valores, das nossas vivências, das nossas emoções e etc. Antes, contudo, é importante que a gente faça uma revisão, uma breve revisão daquilo que nós conversamos no sábado passado, no domingo passado, na aula anterior, e falarmos então sobre essas coisas. Nós encerramos a semana passada falando sobre o ofício divino e o descanso semanal, a importância, né, da gente ter um tempo para descansar também. Como isso é importante para a nossa fé, para a nossa espiritualidade e para nossas emoções. Eu dei aqui um breve testemunho, não sei se foi breve, né, mas eu falei um pouco sobre o que eu experimentei emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, sobre a dificuldade que eu tinha de separar um tempo para o descanso. Como eu tinha dificuldade em descansar, em reservar um tempo para mim, e quando eu exercisse descanso através de um lazer, ou de uma tarde de sono, ou de um dia reservado para mim, como eu me sentia culpado em estar fazendo isso. E tão complicado quanto não reservar um dia de descanso é reservar um dia de descanso e se sentir culpado por estar descansando. Então isso é um problema. Isso nos adoece tanto quanto não descansar. Então, nós falamos muito sobre isso, né? Sobre duas faces do descanso. Uma parte desse descanso, discorremos sobre isso em 2 semanas, né? Uma parte desse descanso, eu estou só resumindo aqui essas 2 semanas, é reservar um tempo para Deus. É entender que quando você diariamente reserva um tempo para estar com Deus, não só para pensar em Deus, mas para estar com Deus, Deus ele vai restaurando as nossas forças, ele vai equilibrando as nossas emoções e ele vai direcionando a nossa vida para que a gente carregue
não carregue, né? Para que a gente caminhe de uma maneira saudável. E o outro aspecto do descanso é o descanso por si mesmo. É você reservar um tempo para que você possa seguir em frente, mas tendo esse tempo reservado para descansar. Então, isso é muito importante também. É necessário para a nossa vivência, para as nossas emoções, para a nossa maturidade, para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, falamos muito sobre o descanso semanal, sobre a importância de você reservar intencionalmente um dia para descansar. Quando eu digo intencionalmente, por quê? Porque às vezes pode acontecer de você ter um cancelamento de agenda, ou de você postergar ou protelar alguma atividade. Então você está com muita pressão e você tem que realizar um negócio, e aí você começa a buscar uma fuga, e aí você vai fazer qualquer outra coisa para não ter que fazer aquilo. Isso não é descanso, viu, gente? Então, por exemplo, se eu tenho uma prova hoje à noite e eu preciso estudar ou fazer revisão à tarde, estou dando um exemplo, tá? E aí, ao invés de eu fazer a revisão, eu vou assistir 3 episódios seguidos de uma série na Netflix, para depois, no fim da tarde, eu pegar na pressão e fazer revisão. Isso não é descanso, isso é fuga. Faz sentido? Eu estou só empurrando com a barriga uma responsabilidade. Então, quando eu falo do descanso, tudo bem, você pode até se distrair um pouco assistindo seriado, vai dar uma arejada para depois você fazer a prova. Não vou questionar aqui se isso funciona para você ou não. Tem gente que funciona, tem gente que não, mas o que eu quero dizer é, descanso intencional é aquele que você reserva para não se ocupar do seu trabalho, das suas responsabilidades, e aproveitar esse tempo recompondo as suas forças, as suas energias, a sua sanidade, tendo um tempo de qualidade com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, etc. Ok? É como meu amigo Kazu acabou de falar aqui, procrastinação, né? Procrastinação não é descanso, gente. Você vai só empurrar com a barriga um problema e você vai ter um outro problema maior depois. Tá bom? Então, é sobre isso que nós falamos na semana passada. Não quero me estender mais sobre isso, só estou fazendo uma revisão para nós fazermos a ponte daquilo que nós vamos conversar hoje, que é a necessidade de continuarmos amadurecendo emocionalmente e tornarmos-nos adultos emocionalmente maduros, portanto. Bom, como é que a gente começa essa conversa, então, nesse sábado? Primeira coisa, você sabe, e eu sei também, e nós temos essa ideia, né? Porque esse é um conceito que perpassa toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, que é a ideia, o mandamento, o conceito de que todos nós precisamos amar a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo. Se você pega o primeiro e o segundo mandamento, você vai resumir esses 3 conceitos. Você vai amarás ao teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e você vai ter então Deus como centro da sua vida. Depois, tão importante quanto esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, está no mesmo nível, né? Então, se eu amo o outro e não me amo, tá complicado. Como é que eu vou exercer amor para outro se eu não tenho esse amor comigo mesmo? E, em contrapartida, nós estamos falando da mesma coisa. Se eu me amo, se eu tenho autoestima, se eu enxergo em mim o verdadeiro valor, eu tenho que externar esse valor ao próximo também. Senão, o que eu tenho a respeito de mim mesmo não é simplesmente amor, mas um conceito egoísta, né? No sentido, não no sentido positivo, mas no sentido negativo, de me preocupar apenas comigo mesmo e com mais ninguém. Então, quando a gente junta esses 3 conceitos relacionados ao amor, amo a Deus como centro da minha vida e amo a mim mesmo, amando o meu próximo também, então eu tenho a lógica, o entendimento básico daquilo que é o amor revelado por Deus. O problema é que na teoria a prática é outra. E talvez você vá concordar com o que eu vou dizer aqui agora. Nós sabemos que nós precisamos amar as pessoas. E eu acredito que tanto eu quanto você temos um círculo de amizade ou de relacionamento
que a gente consegue amar essas pessoas. Então, por exemplo, é fácil amar os nossos familiares. Bom, talvez você diga para mim que nem todos são tão fáceis assim. E eu vou ter uma tendência a concordar com você, porque tem certos familiares, certos parentes que a gente precisa fazer um esforço extra para amar, né? Porque nem todos eles são agradáveis e entre famílias às vezes a coisa fica um pouco mais complicada porque envolve um pouco mais de emoção. Mas via de regra a gente tem um afeto maior, mais próximo com os nossos familiares, especialmente os de casa. Com os amigos, da mesma forma, porque a amizade é algo que você vai criando como um relacionamento de afeto e você meio que escolhe as amizades, né? Por isso que a gente faz uma diferença entre colega e amigo. O colega é aquele que convive e compartilha certos elementos do seu cotidiano. Então, por exemplo, se você está numa sala de aula, se você faz faculdade ou estuda, faz um curso, etc., você tem um grupo de pessoas que convivem com você, que são seus colegas. Mesma coisa no trabalho, você tem seus colegas de trabalho. Agora, dentro desse grupo, você pode ter uma parte desses colegas, que pode ser pequena ou grande, dependendo do seu temperamento, de como você convive, que você pode chamar de amigos também. Que você tem um relacionamento que ultrapassa aquele contexto de coleguismo. Que você tem a possibilidade e tem o prazer de tomar um café, de um almoço, de fazer uma visita, de conversar, de compartilhar sentimentos e etc, etc. Então, são níveis de relacionamento que a gente desenvolve. E quando a gente fala dos colegas, por exemplo, tem alguns que a gente gosta. Tem alguns que a gente gosta mais. Tem alguns que a gente gosta menos. Tem alguns que a gente tem um relacionamento meio que indiferente e outros que a gente não gosta. Faz sentido isso, gente? Isso é parte dos relacionamentos que a gente tem. E essa coisa de não gostar tem muito a ver com a gente mesmo, né? A forma como essa pessoa se comporta e como ela age e quais são os seus valores, às vezes não batem com os valores e formas de pensar da gente. Então, é importante até você pensar sobre isso e ver se faz sentido para você, que muitas vezes a forma como a outra pessoa te incomoda tem muito mais a ver com você do que com ela. Porque para ela tá tudo bem. Se ela tá agindo daquele jeito é porque para ela faz sentido. Agora, se tá batendo na gente é porque tem alguma coisa na gente que pega quando a gente olha para o outro. Não estou dizendo que a outra pessoa não seja inconveniente, tá? Muitas vezes ela é mesmo. Mas em que nível essa inconveniência dela bate na gente? Então, por que eu estou falando tudo isso, né, a respeito da gente gostar mais de um, gostar menos de outro, ou não gostar de alguém? Porque quando a gente pega no mandamento divino de amar ao próximo como a nós mesmos, a gente acaba sendo seletivo. Eu amo quem me ama. Eu amo quem gosta de mim. Eu amo quem é agradável. Eu amo quem eu tenho facilidade de aceitar e de acolher. Mas eu não amo aquele que me irrita. Eu não amo aquele que é inconveniente. Eu não amo aquele que me traz prejuízo, aquele que puxa meu tapete, aquele que pisa na bola comigo. Então nós temos aí algumas diferenças, né? A Carol está comentando aqui, é fácil falar que ama a Deus, mas como podemos falar que amamos a Deus, que nem podemos ver, se não amarmos as pessoas que podemos ver? É isso aí. Essa é uma incoerência que a própria Bíblia aponta, né, Carol? Como é que eu amo a Deus que eu não vejo? Eu creio, mas eu não vejo, visualmente falando, né? E o meu próximo que eu enxergo, que eu vejo, que eu toco, que eu estou aqui do lado, eu não consigo amar. Então essa é uma incongruência da nossa vida emocional. Mas é importante que a gente seja honesto e reconheça que, embora exista essa incoerência, na prática, muitas vezes nós somos assim. Nós somos incoerentes com esse mandamento. Nós não temos, talvez, um nível de habilidade emocional que nos ajude a chegar a um nível maior e mais profundo dessa relação com o próximo. E aí a pergunta, e veja pessoal, eu estou fazendo essa introdução aqui, mas eu não quero ficar aqui falando só sobre o próximo, tá? Porque a ideia é falar sobre nós mesmos. Como nós podemos amadurecer emocionalmente e avançar num nível cada vez maior.
de maturidade espiritual? Bom, primeiramente, por que é tão difícil, muitas vezes, conseguir vivenciar esse amor verdadeiro, transparente, honesto, abrangente? Por que é tão difícil? Porque faz parte da nossa essência emocional, mental, espiritual, esperarmos algum nível de reciprocidade. Reciprocidade é uma coisa muito importante para a gente. O que é reciprocidade? É você dar e receber. Ou você receber e ofertar de volta. Em vários níveis a gente aguarda e espera essa reciprocidade. Então, tem uma frase sensacional do antigo Chacrinha. Quem é da minha geração sabe quem é o Chacrinha, velho guerreiro, né? Quem é mais novo talvez não vá, talvez tenha ouvido falar, mas não sabe do que se trata. Mas o Chacrinha, ele dizia assim que o brasileiro, ele adora ganhar um presentinho. O brasileiro gosta de um presente. E eu acho que o Chacrinha ele estava certo, mas eu vou até ampliar. Eu diria que o ser humano gosta de um presentinho, né? Cada um de uma maneira. Então o que é o presentinho? É você adoçar o outro. É você oferecer alguma coisa para que essa pessoa fique feliz. E estando ela feliz, ela te dá alguma contrapartida. É isso aí, Cazu. Quem quer bacalhau? O Chacrinha ele falava isso por quê? Porque ele entendia essa lógica na profissão dele, né? Ele muitas vezes sabia que ele tinha que agradar alguém ali do meio dele para poder ter essa pessoa ali próxima dele. Vocês sabem que o ambiente artístico, ele tem muito disso, né? Você tem um programa de auditório, você precisa levar artistas para o auditório, você não acha que o artista vai lá só porque ele gosta de você. Talvez seja por isso também, mas é porque ele precisa de uma vitrine, ele precisa estar lá cantando, ou se ele não precisa, é você quem precisa dele. Então tem que haver alguma contrapartida. É uma lógica bastante complexa, mas na prática é muito simples, é reciprocidade. Então a gente fica esperando isso. A gente está sempre esperando a contrapartida das pessoas e muitas vezes isso não acontece. Então, de uma maneira mais abrangente, o que é a contrapartida quando a gente está tendo um relacionamento com o outro? É a contrapartida do afeto. Então, eu gosto de quem gosta de mim. E aquele que gosta de mim, eu tenho facilidade de gostar. Existe uma contrapartida de afeto. Essa pessoa é agradável comigo, ela me trata bem, ela me ajuda quando eu preciso, ela está disposta a me ouvir quando eu quero desabafar, ela faz piada quando eu preciso rir, né? A Thaís falou, resumiu. Quem quer rir tem que saber fazer rir. Essa frase já é de um filme ícone, né, da nossa geração, que é Tropa de Elite. Né, que é aquela frase do policial corrupto, né? Oh, você quer férias? Não, eu também quero te dar férias. Eu preciso te ajudar, mas você tem que me ajudar, você sabe? Quem quer rir tem que saber fazer rir. Que é um lado mais nocivo, né, dessa ideia da reciprocidade, que é você usar uma estrutura de poder para angariar um recurso para si, pressionando o outro a fazer isso para você. É o presentinho maligno, né? Então, mas é a mesma lógica. Então a gente espera muito isso, né? Que o outro nos dê afeto para que a gente dê afeto. Ou a gente dá afeto, mas fica esperando que a pessoa nos retorne de alguma forma. Então, essa lógica, ela faz parte dos relacionamentos humanos. E veja, nós somos assim. Por isso que a gente precisa avançar um novo nível para que a gente possa amar num nível que não seja apenas condicional. Quando a gente aprende a amar Deus primeiro, para depois amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente precisa tentar ao menos visualizar qual é o nível do amor de Deus. A palavra de Deus diz assim, que Deus nos amou quando nós não merecíamos, né? Ele nos amou em nossos pecados. Jesus, está lá em João 3,16, né? Diz que o Filho, né, ele se deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é o nível do amor de Deus. Ele nos amou sem reciprocidade. Ele nos amou correndo o risco, e o nível do amor foi o sacrifício de Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados.
Ele nos amou, Jesus morreu por nós, sem que nós tivéssemos feito nenhuma contrapartida, ou seja, não havia nada que a gente pudesse oferecer para pagar isso, e correndo o risco da gente nunca oferecer uma contrapartida para ele. Ou seja, Jesus morreu por aqueles que nunca vão amá-lo. Jesus morreu por aqueles que caçoam da fé e da pessoa de Jesus. Ou você não conhece ninguém que tira sarro da fé, que nunca falou mal de Deus ou falou mal de Jesus? Eu conheço muita gente assim. Jesus morreu por esses também, não esperou nada em troca. Olha, se você quiser me amar e quiser viver debaixo do meu senhorio, eu vou trazer você para perto e eu vou te abençoar. E se você não me amar, e se você não acreditar no meu sacrifício, ou não acreditar na minha pessoa, tudo bem, segue a tua vida. Então, esse é o nível absoluto do amor. Agora, nós precisamos, então, tendo o amor de Deus como paradigma, buscar um novo nível de maturidade para que a gente aprenda a lidar com tudo isso. Então, na prática, qual seria a ideia? Eu aprender a amar sem grandes expectativas. Então, fazer o bem para o outro sem esperar ou sem ter expectativa de que o outro venha fazer o bem para mim. Ótimo, se fizer o bem para mim, vou ficar muito feliz. Se houver essa troca, isso vai fazer bem para a minha saúde emocional, para a minha saúde espiritual, vai trazer benefícios para os meus relacionamentos. E é para isso que a gente tem amigo, que a gente tem irmão na fé, que a gente tem família, para que a gente seja alimentado emocionalmente. Mas o nosso relacionamento ele não pode se estender apenas à nossa bolha, a nosso círculo íntimo, que é a tendência da maioria das pessoas. A gente só quer conviver com quem agrada a gente. A gente só quer lidar e se relacionar com o nosso mundinho. E isso tem o seu limite, né? Então a gente precisa avançar um pouco mais para que a gente não fique preso à nosso próprio círculo íntimo, à nossa bolha, ao nosso mundinho, porque isso não gera maturidade, isso não gera amadurecimento. Isso pode até trazer um conforto emocional num certo nível, num certo momento, mas não faz com que a gente amadureça, né? É o que o Diego está falando aqui. Deus nos amou apesar de nós, e isso é maravilhoso. Então, a gente precisa ir para um nível maior, porque senão a gente não amadurece. Veja, quando a gente vive só no nosso contexto, só no nosso mundinho, só ouvindo aquilo que a gente quer ouvir, olha, você pega um exemplo. Vocês já viram aquelas celebridades ou aquelas pessoas famosas, celebridade não só do mundo artístico, mas do mundo esportivo, por exemplo, aquele jogador de futebol famoso, que fica aquele cordão de puxa-saco ali o tempo todo falando pro cara que ele é bom, que ele pode tudo, que ele é o máximo e tal. Gente, de tanto a gente ouvir que a gente é o máximo, a gente começa a acreditar. Se você fica o tempo todo ouvindo gente te bajulando, uma hora você acredita. Você começa a achar que você é incrível mesmo, que você é maravilhoso. E, irmãos, em certa medida nós somos mesmo, né? Quer coisa mais incrível do que você ser feito à imagem e semelhança de Deus? Quer coisa mais incrível do que você ter dons, talentos, coisas maravilhosas que você vai descobrindo e que você pode usar e envolver pessoas? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, no aspecto da imagem de Deus em nós somos isso mesmo. Só que a gente precisa entender quem é que deu isso pra gente, né? Para cada um saber qual é o seu lugar. Então, quando você fica cercado na sua bolha e todo mundo falando para você que você é algo, você acredita. E isso, gente, se dá tanto no aspecto positivo quanto negativo. Se eu ouço o tempo todo que eu sou o melhor, que eu sou o bom, eu não consigo enxergar coisas para melhorar, porque eu me acho muito bom. Se eu ouço o tempo todo coisas ruins a respeito de mim mesmo, tipo, você é fraco, você é burro, você é incapaz, você é inconveniente, cedo ou tarde eu começo a acreditar que eu sou mesmo, que eu sou um burro, que eu sou incapaz, que eu sou inconveniente. Então eu não saio da minha bolha. Eu não tenho um outro nível de relacionamento, eu não amadureço. Faz sentido, gente? Comenta aí o que você acha. A Carol está comentando aqui. Uma vez eu li que a gente gosta das pessoas igual gostamos de sorvete. Eu gosto de maracujá, mas tem alguns sabores que não agradam ao meu paladar.
Exatamente, Carol. E aí, é uma boa metáfora, né? Porque aí o que acontece? Você gosta de maracujá. Quem não gosta de maracujá não vai se relacionar bem com você. E você não vai gostar dessa pessoa também. Percebe? Faz sentido? Então é bem isso. Então a gente tem que sair dessa bolha para a gente começar a amadurecer também. Senão nós não alcançamos um nível de maturidade em que a gente possa se desenvolver. Faz sentido, gente? Tudo bem? Qual que é o problema da imaturidade emocional, então? Se você acha que faz sentido, pode comentar aí, se clicar no coração aí também, a gente coloca na fila aí, vai puxando e a gente vai caminhando. Qual que é o problema da imaturidade emocional? Se a gente fica só no nosso mundo, na nossa bolha, e a gente não se dispõe a lidar com pessoas que são diferentes da gente, que não nos dão reciprocidade, que não atendem às nossas expectativas, porque veja, as minhas expectativas, elas são apenas isso, as minhas expectativas. O fato de eu idealizar uma coisa a respeito de outro ou de uma outra situação não significa que aquilo seja real ou que aquilo venha a se tornar um fato. Pode se tornar. Pode ser exatamente aquilo que eu estou imaginando, mas nem sempre. Então, o fato de eu esperar, por exemplo, que alguém faça um comentário aqui nessa live não significa que o comentário venha. E o fato de o comentário vir não significa que vai ser aquilo que eu estou esperando. Faz sentido? Então a gente está sempre lidando com as nossas expectativas, com os nossos ideais, e isso nem sempre vai se concretizar, ou vai acontecer de uma maneira talvez não exatamente como a gente espere. E tudo bem, a gente vai seguindo, e isso é parte do processo de maturidade, ou de maturação aí que a gente vai caminhando. Então, como é que isso se dá na prática e qual é o problema da imaturidade emocional? Muitos de nós já conhecemos a Bíblia. Você conhece a palavra de Deus, não conhece? Acho que todos aqui que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir depois gravado, pelo menos uma boa parte, já leu algum trecho da Bíblia, já leu alguns livros bíblicos, ou já leu a Bíblia toda, como eu já li várias vezes, como você talvez já tenha lido, ou mesmo que você não tenha lido, você já ouviu algum trecho, ou você tem na sua casa lá o Salmo 90 ou o Salmo 23 aberto lá para purificar o ambiente. Tem de tudo, viu, gente? Mas a gente conhece um pouco da palavra de Deus, ou bastante da palavra de Deus. A gente conhece os mandamentos. A gente conhece alguns dos preceitos mais ricos da palavra de Deus. Nós citamos alguns aí, como o mandamento do amor. A gente conhece textos sobre o perdão. A gente conhece textos sobre relacionamento, sobre ira, sobre uma série de coisas. O que eu quero dizer é que, mesmo que você não saiba que certos conceitos e valores e crenças estão na Bíblia, mas eles têm como base a palavra de Deus. Então, às vezes você ouviu alguma coisa que não tem... Você nem sabia que estava na Bíblia, mas está lá. Mas é um conceito e um valor positivo para você. E ok. Que bom. Isso faz com que você caminhe para um nível de maturidade. Agora, isso nem sempre acontece na prática. E quando eu digo que não acontece na prática, eu estou falando para aquele que é cristão, para aquele que conhece a palavra de Deus, e estou falando também daquele que talvez não tenha um relacionamento com Deus ou com a palavra e etc., mas que também tem aí as suas ideias, os seus ideais, os seus valores, os seus conceitos e não consegue avançar para um novo nível. Por exemplo, o autor aqui ele trouxe uma ilustração muito interessante que eu acho que pode bater também com muitas situações que você já vivenciou. Ele conta o exemplo de uma moça chamada Jéssica, e essa Jéssica, ela trabalhava numa empresa tal, e o que aconteceu? O chefe dela, né, que é o vice-diretor ali, vice-presidente na verdade, e veja, a Jéssica era uma cristã, que já estava há mais de 15 anos vivendo uma vida de fé, uma vida com Deus, com ministério, com igreja, com tudo, aquele modelo padrão do cristão, né? E aí então, o vice-presidente, isso foi iniciativa do vice-presidente da empresa, de dar uma opção para ela escolher algumas semanas de preferência para viajar, para visitar os clientes fora da cidade.
Poxa, isso é uma mão na roda, né? Se você já trabalhou com viagens, ou como representante comercial, ou como vendedor, etc, etc, que você precisa viajar, você sabe que toda viagem implica em organizar a sua agenda pessoal, familiar. Você vai viajar, você vai ficar longe da esposa, dos filhos, do marido. Você vai perder, de repente, uma festa de aniversário da família, vai perder um culto importante na igreja, vai perder um casamento. Você vai perder eventos sociais e particulares para exercer a sua tarefa profissional. Que pode trazer alguns ganhos também, porque dependendo do tipo de viagem, você até aproveita algumas coisas. Mas que bom seria se na vida a gente conseguisse equalizar as duas coisas. Então, que legal se você consegue escolher uma maneira da sua agenda equalizar tanto a sua vida pessoal, familiar, quanto a sua vida profissional. E essa foi a opção que a Jéssica teve ali do vice-presidente. Olha, escolhe as semanas que você quer viajar nos próximos 3 meses e organiza a sua vida. Ela ficou toda animada, ficou toda feliz, falou, puxa vida, que bom. Aí ela fez a lista dela lá, olhou para a agenda, mandou um e-mail para o chefe, e lembre-se que e-mail é documento, né? Então fica a dica aí, cuidado para você não escrever bobagem e se comprometer quando você manda um texto ou um áudio pela internet, porque isso é documento, tá? Está registrado. Então depois você não pode dizer que não disse aquilo que você disse. Mas ela mandou o documento. E aí mandou o e-mail, ficou esperando a confirmação e não teve retorno. E aí esperando, passou a semana. Aí, como não veio retorno, ela ligou para o vice-presidente, obviamente que foi a secretária que atendeu, e aí ela questionou e perguntou para a assistente, né, para a secretária, assistente administrativa, escuta, eu estou querendo saber quando que eu vou viajar, porque eu mandei aí o recado e não tive nenhum retorno e tal. Aí a assistente administrativa respondeu assim, olha, de acordo com a programação que eu tenho aqui na minha frente, as próximas 3 semanas estão completas. Eu suponho que isso significa que ele não precisa de você agora. Mas obrigado por telefonar. Obviamente que a Jéssica ficou passada, né? Mas como assim? Ele me ligou, ele pediu para eu escolher as semanas que eu queria viajar, eu mandei um recado para ele, mandei um e-mail, ele não me responde, e agora a assistente dele disse que já está tudo preenchido e que ele nem precisa de mim agora. O que está acontecendo? Então, assim, a minha agenda não é importante, e mais, o meu trabalho não é importante. Quer dizer, não só eu não posso organizar a minha agenda, como, por certo, se eu não vou viajar agora é porque o meu trabalho não vale nada. Gente, olha só, parando aqui no exemplo, eu quero seguir um pouquinho, mas deixa eu fazer uma reflexão aqui. Quantas e quantas vezes a gente não se sentiu, não nos sentimos assim também, em situações relacionadas ou parecidas como essa? Quando você, nos seus relacionamentos, que pode ser um relacionamento de trabalho, familiar, você cria uma expectativa com alguém que até colaborou para essa expectativa, prometeu alguma coisa para você, ou criou de uma outra forma essa expectativa, ou você criou essa expectativa a respeito de alguém, e depois isso não se cumpre. Como é que você fica? Aquela promessa, né, aquele chefe que diz que vai te dar uma promoção e depois não fala mais do assunto. Aquele cliente que você anda 10 quilômetros a mais a pé para poder agradar ele, depois ele te dá um fora. Aquele familiar, aquele relacionamento familiar que a pessoa cria aquela expectativa e depois ela faz de conta que não é com ela. Você já passou por isso? Gente, se você já passou por alguma situação que te remete a esse sentimento aqui da Jéssica, comenta aí com joinha ou com ok, aí só para ver se eu não estou falando bobagem. Porque quando eu li isso, eu me vi no lugar da Jéssica, em várias situações da minha vida, né? E aí, quando isso acontece, a gente começa a elaborar de uma outra forma, né? Então a gente começa a criar, e se você não toma cuidado, você começa a criar um monstro mental na sua cabeça. Você começa já a remoer todo aquele sentimento de frustração. A Kátia, minha amiga Kátia, obrigado Kátia, que você está aqui com a gente, deu um joinha, Natanael, o Diego, assim, não estamos sozinhos então, né? A gente já passou por situações dessa natureza.
É difícil, gente, a gente fica chateado. E aí precisa de muita maturidade emocional para você conseguir lidar com uma frustração desse nível. Porque, por que a frustração muitas vezes é grande? Porque você começa a alimentar uma expectativa. E quanto maior a expectativa, mais dolorosa é a decepção quando aquilo não corresponde à realidade. Carol deu joia, Thaís deu joia. Então a gente sofre. E aí, elaborar esse sofrimento todo exige uma dose de maturidade emocional. O que aconteceu com a Jéssica aqui no exemplo do autor? Ela ficou 2 semanas quieta, lutando com Deus e lutando com ela mesma. Lutando com Deus por quê? Porque ela estava sentindo muita raiva, muita mágoa, muito ressentimento. E o Daniel está aí também. Daniel, nosso irmão lá de Sorocaba. Deus te abençoe, meu querido. Meu colega aí dessa última turma da Omni também. Meu amigo, né? Colega, eu já dei a definição lá. Porque essa turma realmente a gente criou uma amizade com todos. Com a Kátia, com o Daniel e com o resto do pessoal que está aparecendo aí. Então, pessoal, veja. O que acontece? Ela está com essa raiva, com esse ressentimento, está sofrendo, está sentindo essa dor, ela talvez elaborando ali com vontade de xingar o chefe dela, xingar aquela assistente administrativa e falar assim, como assim? Não é possível um negócio desse. E aí então, ela não consegue elaborar e começa a pedir perdão para Deus, por estar sentindo essa raiva, por não estar conseguindo lidar com isso. Isso que é a luta com Deus, né? Então ela se humilha perante Deus, ela clama em oração e começa a perceber que Deus está tratando com a teimosia dela, ou com o ressentimento dela. E, gente, deixa eu te falar aqui, esclarecer antes que pode ser que eu não me faça entendido. Tá? O problema não é ela sentir raiva, é um sentimento humano. Nós já falamos aqui em outra parte da nossa série que a gente precisa aprender a sentir os nossos sentimentos também, a deixar extravasar, senão a gente morre. Né? Eu estou com raiva, eu falo, não, tá tudo bem. Eu estou magoado, não, tá tudo jóia. Tá jóia coisa nenhuma. Tem um sentimento aqui, tem uma emoção aqui que eu preciso elaborar essa emoção. E para elaborar eu preciso reconhecer que eu tenho. Então a Kátia não estava errada em sentir raiva, mágoa, seja lá o que for, como a gente também não está errado em sentir isso. Ou o cara pisou no seu dedão e você, não, jóia, obrigado que você pisou no meu dedão. Caramba, não é assim. Doeu, pô. Agora, o que é que nos leva para uma maturidade? É reconhecer a dor, é entender o que está acontecendo com a gente e ressignificar isso. E Deus nos ajuda nisso, né? E o autoconhecimento também nos ajuda para que a gente possa lidar de uma maneira saudável e possa caminhar. Como é que eu vou reelaborar essa dor e como é que eu vou seguir em frente? Aí é que entra o nível de maturidade que a gente tem. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Orar a Deus é o primeiro passo. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos dar força e direção. E que direção que vai ser essa? Preciso resolver isso. Bom, por que eu estou com raiva? Por que eu estou magoado? Por que eu estou triste? Vamos lá, o que a Jéssica fez? Aqui, essa é uma história... uma ilustração pastoral aqui, né? Então, portanto, deve ser verídica, ilustrativa, mas verídica, né? Ela começou a se distanciar do vice-presidente e depois de outros gerentes da empresa. Começou a evitar esse pessoal o máximo possível. Por quê? Porque ela está magoada, não quero saber de ver esses caras. E trabalhou mais 2 anos nessa empresa. Trabalhou duro, né? Como boa profissional que ela era, mas ela sentiu que a partir daquele momento ela tinha atingido o teto da empresa. Na cabeça dela, ela olhava e falava assim, daqui eu não tenho mais para onde progredir, porque eles não me levam a sério, porque eles não olham para mim, porque eles não valorizam o meu trabalho. E veja, gente, isso é o que passa na cabeça da pessoa, isso não é necessariamente a verdade. Possivelmente naquele momento havia uma razão, lógico, para ela se sentir assim, mas a vida segue, e ela continuou trabalhando duro. Então, como ela achou que ela não tinha mais possibilidade de ascender naquela empresa, ela, depois de 2 anos, saiu da empresa e assumiu um cargo em outra empresa. Veja, nós estamos falando de alguém aqui, no exemplo, que é cristã, que está comprometida com Deus,
que tem disciplinas espirituais aí de oração, de leitura da palavra e etc. E que é uma profissional competente, esforçada, séria, trabalhadora, mas que não conseguiu lidar com a sua frustração no trabalho, e isso custou inclusive a mudança para uma outra empresa, ou quem sabe até um direcionamento novo na carreira. Pessoal, eu vou tomar um gole d'água daqui a um instante, e enquanto eu tomo esse gole d'água, eu queria que você me ajudasse, escrevendo rapidamente aí, se você puder. O que você acha que a Jéssica poderia ter feito para lidar melhor com a sua emoção e tentar resolver esse problema de uma maneira madura? O que ela poderia ter feito? E o que ela não fez aqui, no exemplo que eu estou contando aqui, que é o exemplo do livro. Fala aí para mim, o que você acha que poderia ter sido feito enquanto eu vou tomar um gole d'água aqui? Qual seria a ação da Jéssica? O que ela poderia ter feito para lidar com essa situação de uma maneira emocionalmente madura? Claro, reconhecendo que sim, ela tinha razão para estar chateada, mas sabendo que ela criou um monstro mental também, emocional na cabeça dela, né? O Diego está falando uma coisa interessante aqui. Insistido na pergunta até ter uma resposta. O que vocês acham, gente, dessa resposta do Diego? Faz sentido para vocês? Seria um caminho para que ela tivesse uma solução para a questão? Antes de tudo, orar a Deus, o Daniel está falando. É verdade, Daniel, mas isso ela fez, viu? No exemplo aqui que nós demos aqui, eu acho que eu até comentei, ela primeiro foi orar. Foi pedir a Deus direção, foi pedir perdão pelo que ela estava sentindo, mas ainda assim ela não estava conseguindo lidar. Tanto não conseguiu que ela se afastou do vice-presidente, dos gerentes, começou a enxergar que não tinha mais futuro na empresa e perdeu o espaço na empresa. Diego jogou uma resposta interessante aí. Esse seria um caminho. Por exemplo, tudo bem, assistente não respondeu, a Carol está falando aqui, conversando com os superiores, questionando o que eles tinham prometido, entre aspas. A Thaís, ela poderia ter enviado outro e-mail em busca de resposta? Falar com o presidente novamente, se aproximar mais deles? Sim, gente, é tudo isso. É isso que o Diego falou, é isso que a Carol falou, é isso que a Thaís falou. Não tive a resposta? Putz, que mal, né? Verdade. E gente, o vice-presidente errou com ela. Isso é um fato. Você não pode prometer o que você não pode cumprir. E se você não pode cumprir, vai lá e resolve. Fala, puxa, eu prometi isso, mas infelizmente não vou poder. Me desculpa, nós vamos ter que seguir de uma outra forma. Então, ele não fez isso. Ele falhou como líder, como chefe. Mas quem foi prejudicado no final das contas foi ela. O Daniel, buscar entender o motivo, às vezes nossa percepção não é realidade. Exatamente. Então faltou ela buscar de novo, de alguma forma. Como o Diego disse, insistir, ou como a Carol disse, conversando, questionando. Como a Thaís disse, poderia ter mandado outro e-mail. A Kátia falando aqui, como já passei por isso, eu conhecendo o meu potencial, ainda ficaria comigo, porque naquele momento a vibração não estava correta. Você vê, já é uma outra forma de elaborar. O Wagner já deu a letra. Mandava eles passear e saía fora. Bom, se faz sentido para você, Wagner, mas veja que isso não resolve o problema, né? A não ser que você tenha uma outra perspectiva. Meu Deus, quem está me ligando agora? Desculpa, gente. Alguém não está sabendo que eu estou fazendo live. Então já desliguei agora. Bom, Kátia iria conversar com os envolvidos e deixar tudo claro. Exatamente, gente. Vocês falaram de situações, de formas distintas para resolver o problema. É isso, é tomar uma atitude. Pô, como assim? Não deu? Tá. Então hoje, das próximas 3 semanas não vou poder, não vai precisar? Tá ok. Mas nós vamos conversar depois. E conversar não significa brigar. Conversar é conversar. Para não acontecer de novo. Eu tenho direito de saber pelo menos o que está acontecendo. Você disse que precisava de mim, agora você não precisa mais? O que é?
Mudou a agenda? Se mudou a agenda, tudo bem. Às vezes a empresa, sabe como é que funciona a empresa? As coisas mudam muito rápido. E às vezes mas não tem nada a ver com você. E tá tudo bem. Se não tem nada a ver com você, ótimo, paciência. É chato ter que reorganizar a agenda, é chato, mas são contingências do trabalho. Quantas vezes a gente já não teve que cancelar a viagem de última hora, ou um cliente mudou de plano, ou você fez uma apresentação que não foi exatamente o que você queria. Isso acontece. Mas assim, enquanto você não resolve, não conversa, não manda um e-mail, não faz um telefonema, não pede marca uma hora para conversar, eu só tenho agenda para daqui 15 dias. Tudo bem, daqui 15 dias nós vamos sentar e nós vamos conversar. Porque conversando a gente se resolve. Conversando como dois adultos. E mesmo que o problema seja você vai ter a oportunidade de ouvir do outro que o problema é você. Seu chefe vai ser obrigado a falar assim, olha, eu não confio em você. É melhor uma resposta honesta, mesmo que seja dolorosa, mas que ela seja verdadeira. Porque se eu ouço do outro que ele não confia em mim, pelo menos eu tenho o direito e a oportunidade de melhorar isso. Ou quem sabe fazer como o Wagner disse aqui, esse lugar aqui não dá pra mim, porque as pessoas não confiam em mim. Mas eu vou ter a oportunidade de refletir, poxa, mas por que não confia em mim? Será que eu não faço meu trabalho direito? Será que foi alguma coisa que eu falei pra ele? Será que eu sou muito fofoqueiro? Será que eu sou desonesto? Eu não sei, mas... Ou então o cara falou, mas ele esqueceu. Ele está mergulhado em milhões de coisas e as pessoas erram. E ele vai ter a oportunidade de falar para você, ô Jéssica, você tem razão. Eu tinha prometido algo para você e eu não pude cumprir e eu acabei esquecendo. Você me perdoa? Vamos tentar resolver isso? Próxima agenda nós vamos fazer exatamente do jeito que eu falei para você. Então, gente, a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente não sabe o que é que vai se passar quando a gente senta para conversar. Mas alguma solução vai aparecer. O problema é você não buscar uma solução. Aí não tem solução nenhuma. A Carol está falando aqui, né? É porque ela tirou a conclusão que o problema era ela e ficou insegura. Exato. No primeiro momento, ela achou que as pessoas foram injustas com ela. E foram. De fato, ela tinha razão. Mas no segundo momento, ela começa a achar que o problema é com ela. Por quê? Porque ela olha para a empresa e fala assim, eu não tenho condições, veja, eu não tenho condições de avançar mais nessa empresa. Eu vou sair fora. Pode ser até que ela tivesse razão. Pode ser que, de fato, aquela empresa... Porque é assim, né, gente? Tem lugar que, às vezes, limita a gente. Tem certos contextos que eles têm uma fronteira e que, para a gente ultrapassar essa fronteira, a gente tem que mudar de contexto. Ok, tudo bem, faz parte da vida. Mas você precisa estar resolvido emocionalmente com isso. Senão você carrega uma mágoa depois. Pessoal, eu vou falar por experiência pastoral e pessoal, tá? Eu já fui pastor de algumas igrejas, falando do Ministério Pastoral especificamente. Eu já fui pastor no Paraná, já fui pastor em Minas Gerais, já fui pastor no interior de São Paulo, já fui pastor aqui na capital em 2 igrejas. E eu sempre procurei ao máximo finalizar o meu tempo de ministério naquela igreja com todas as minhas demandas emocionais resolvidas. E eu sempre saí em paz de todas as igrejas que eu saí. Com todos os problemas, problemas que eu digo assim, com as lutas, né? A gente lida com pessoas, então tem gente que gosta mais de você, tem gente que gosta menos, tem gente que vai continuar mantendo vínculo com você muitos anos depois. Olha, tem igreja que eu pastoreei, lá em Minas, por exemplo, que, poxa, já faz 10 anos que eu saí de lá. Até hoje, pessoal, tem gente que me convida para fazer casamento, para estar ali no batismo de filho, e assim, é uma relação rica, que a gente continua mantendo contato até hoje. Então isso é bom, isso não é só lá em Minas, em Prudente também, mesmo no Paraná, que eu fiquei 1 ano só, a gente de vez em quando tem contato, isso já faz quase 20 anos aí, né? Quase 16 anos. Então não era problema, mas a gente sempre deixava tudo conversado. Só teve uma vez com
uma pessoa especificamente que eu não tive a oportunidade de colocar as coisas de uma maneira clara. Não tive naquele momento. E isso, depois Deus trouxe à tona numa reunião de oração. E era uma pessoa que eu precisava perdoar, eu já tinha perdoado de boca, mas não tinha perdoado de sentimento. E eu tive a oportunidade ali na presença de Deus de ressignificar isso emocionalmente. Eu perdoei. E eu me senti perdoado também. Eu não tinha tido a oportunidade de resolver. Poderia ter resolvido. Mas emocionalmente eu fui um pouco Jéssica naquele momento e falei, eu não quero conversar com essa pessoa. Eu não quero ter que lidar com ela, porque ela me machucou muito. Né? E se você está surpreso com isso, pastor às vezes se machuca também. Né? Então, mas enquanto você não machuca, o sentimento fica ali. Enquanto você não ressignifica, enquanto você não perdoa, o sentimento fica ali. E fica te machucando, e fica te corroendo. E faz isso comigo e com você também. Diego está falando, o e se, entre aspas, tem que ser exercitado para melhor e pior cenário. Jéssica pode ter se enviesado. É isso aí. Então, pessoal, uma das partes, ou uma das formas da gente poder amadurecer emocionalmente é lidar com os desafios emocionais da vida. Conversar, buscar compreensão, buscar entendimento, buscar a solução. E, gente, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente ainda hoje, né, daqui a pouco, sobre como fazer isso, né? O que fazer nós estamos falando agora, né? O que você vai fazer? Vai conversar, vai mandar um e-mail, vai tentar resolver. Isso é o que fazer. Agora, como fazer isso? Existe uma maneira também de fazer isso. Porque, por exemplo, a Jéssica, e quando eu falo Jéssica, entenda todos nós aqui, né? Todos nós sendo Jéssica em alguma área aqui, a gente pode, muitas vezes, tentar conversar, mas de uma maneira que só vai piorar a situação. Então, eu posso tentar conversar com o vice-presidente da empresa aqui, sendo Jéssica, de uma maneira muito ruim. Tipo, chegar lá na empresa, chegar lá na sala dele, a assistente administrativa vai lá falar assim, pois não, eu falo assim, dá licença que não é com você que eu quero falar não, eu quero falar com o chefe. E abre a porta do cara e chega lá falando grosso. Será que vai resolver? Eu não sei. É uma tentativa de conversa? É. Mas será que vai rolar conversa? Então demora, né, às vezes, para a gente entender isso. Wagner está falando, na última empresa demorei uns 10 anos para mandar passear. Sempre na ilusão que as coisas iam melhorar. Então, Wagner, eu te entendo. Eu já trabalhei em empresa também que você não via muita perspectiva de melhora. Aí eu pergunto para você, assim, mais para tentar entender, tá? Se você tentou, de alguma forma, ver algum ajuste, se você conseguiu, né? Às vezes a empresa também não dá espaço, tá? E isso também tem que... Por isso que é importante você tentar. Às vezes você tenta conversar, ajustar e as coisas melhoram. Às vezes você tenta o ajuste e o outro lado também não te dá a oportunidade. Então, se o outro lado não te dá a oportunidade também, de fato, você fica achando que as coisas vão melhorar, as coisas não melhoram. Aí, nesse caso, é melhor mudar de lugar. Você já chegou num nível que você vê, olha, daqui a fronteira não vai mais para frente. Então, tá tudo ok. Né? Você fica 10 anos lá tentando, ajusta, conversa, mostra que você pode e as coisas não melhoram. Prazer, obrigado, um abraço. Somos amigos, mas vou seguir meu rumo. E tá tudo bem. Ok? Eu não sei, nós não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso ainda, né? E tô curioso, depois você vai ter que me contar melhor essa história aí. Que eu quero saber mais detalhes. Mas fez sentido para você. Ok. A Kátia comentando aqui, quando não me sinto útil ou descontente, eu prefiro pedir demissão. A Thaís falando, a maneira que se fala é tão importante quanto o que se fala. Isso é o que nós vamos falar já, Thaís. Kátia, eu entendo, faz sentido mesmo. Agora, o sentir-se útil ou descontente, lembre-se que tem a ver mais com a gente, né?
como a gente lida com tudo aquilo. Então, pode de fato ser um problema da empresa ou do lugar que você trabalha. Se esse for um problema, talvez realmente seja a hora de você... Lembra aquela coisa que a gente ouvia muito? Eu ouvia muito isso na minha casa, né? Os incomodados que se mudem. Então, se eu sou incomodado, eu vou sair fora mesmo. Não vou ficar. Agora, quando a gente vai amadurecendo emocionalmente, a gente já vai aprendendo a lidar com o nosso incômodo. Então, assim, se o meu incômodo tem a ver com o meu desempenho ou com o que a empresa está me oferecendo, eu vou primeiro resolver isso aqui. Tentar, pelo menos, né? Se bem que tentar é falhar, né? Eu vou lá para resolver. Então, eu vou lá e converso. Tem perspectiva para melhorar? Tem caminhos para a gente ajustar? Tem. Pô, então qual é esse caminho? Esse caminho é fazer isso. Então eu vou fazer. Ou então, tem perspectiva? Olha, tem, mas... Por exemplo, hoje, você vai falar para um millennial que ele vai ficar 10 anos numa empresa para depois ele subir um cargo. Meu, ele não fica uma semana. Porque ele já sabe que a vida dele é curta e que ele quer as coisas muito rápido. Então ele não vai ficar. Então, assim, é bem relativo. E aí, Kátia, em parte eu realmente concordo com você. Se for para ficar se sentindo inútil ou descontente, é melhor não permanecer. Mas antes eu preciso entender por que eu estou me sentindo desse jeito. E se eu posso me sentir útil ou contente naquele lugar. Mas acho que ficou claro isso, né? E dá para entender de uma maneira tranquila. Olha o José Vitor aqui. Bom dia, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Daniel, lembrar que é sempre sobre nós. Resolver primeiro em nós. Isso. É exatamente isso. Você começa a entender e ter um nível de maturidade maior quando você entende isso. Né? Que o problema primeiro está comigo. Depois que eu resolvo essa parte comigo, então eu vou olhar o todo e descobrir se esse todo está adequado para mim ou não. Porque veja, gente, se eu resolvo comigo, às vezes acertando e ajustando comigo, o todo se resolve. Eu começo a entender, não, aqui está tudo bem, era comigo mesmo. E tudo bem. Ou às vezes eu resolvo comigo e olho e falo, mas agora é que não faz sentido mesmo ficar nesse lugar. Eu estou, que nem o Wagner falou aqui, 10 anos esperando e as coisas não melhoraram. Agora que fez sentido mesmo. Caramba, não faz sentido eu ficar mais um dia nesse lugar. E tudo bem. Tchau e benção, um abraço, obrigado. Foi bom enquanto durou, mas eu preciso seguir a minha vida num outro lugar onde eu vou ser mais feliz. Ok, gente? Isso tem a ver com o nosso problema educacional, viu? A gente aprende na escola a fazer conta, a conhecer mais de história, a aprender biologia, física, química. Isso vai ter utilidade ao longo da vida. Mas a gente não aprende, por exemplo, educação financeira. A gente não aprende gestão emocional. E mesmo na igreja, pasmem, e aí eu estou fazendo uma autocrítica como pastor. A gente ensina muito sobre a palavra de Deus, mas às vezes a gente perde um pouco o tempo, ensina o suficiente sobre como gerir emocionalmente todo esse valor que a palavra de Deus nos ensina. A gente não aprende a gerir as nossas emoções. Ok, gente? Faz sentido? Tá claro? Comenta aí o que você acha disso. E obrigado pela interação de vocês. Estou gostando muito do que vocês estão comentando aí, falando, porque isso está enriquecendo demais a nossa aula. E você pode concordar e discordar também do que eu estou falando, porque eu não sou dono da verdade. Tá? Comenta aí que nós vamos... Tá dando 1 hora de live aqui, nós vamos ter que encerrar a primeira parte e abrir uma segunda live para a gente ficar mais aqueles 15, 20 minutinhos que a gente sempre fica no segundo tempo, né? A Thaís comentando aqui. A interpretação correta de cada emoção diante das situações nos leva a ter uma clareza sobre as coisas como elas realmente são. É isso mesmo. Né? As coisas, na verdade, são como são. O fato é o fato. Ele não muda. O que muda é a forma como a gente interpreta esse fato. Gente, está encerrando a primeira hora. Espero vocês por mais uns minutinhos, tá? Estou fechando aqui para a gente começar.